No ar, Radar de Notícia. Bom, nós estamos recebendo aqui em Guarulhos o vereador paulistano Mário Covas Neto, filho do saudoso senador e governador Mário Covas. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite, Pedro, Rodrigo. Bom dia, vereador. Estou aqui à disposição. Bom, o senhor está pensando em ser candidato a senador, é isso? Essa eleição, nós vamos ter eleições gerais aqui em outubro e entrei no Podemos, já era um pleito que eu tinha desde a época do PSDB de ser candidato a senador. Acho que a condição hoje permite que você possa disputar a eleição, mesmo sendo um vereador, ainda que seja da capital, para um cargo tão importante quanto o Senado. O nome do seu pai, o saudoso governador Mário Covas, sempre foi relacionado ao PSDB, aos tucanos. O senhor também era tucano, por que desistiu do tucanato? Porque o PSDB deixou de ser o PSDB que eu ajudei, fui um dos que ajudei a criar. Quer dizer, eu participo do PSDB, ou participei do PSDB desde a sua fundação. E o PSDB deixou de ser aquilo que era, né? Ele deixou de ser um partido de líderes para ser um partido de donos. E na hora que isso acontece, você acaba atuando muito mais para favorecer esses donos do que propriamente o conjunto do partido. Eu participei como presidente municipal do PSDB, tentei resgatar esses valores, a gente fez prévias lá para a escolha de candidato a prefeito de São Paulo. Se não houvesse as prévias, certamente o Rondônia não teria sido o prefeito, nem candidato, muito menos prefeito. Você apoiou Dória na prévia? Claro. Não. Na prévia Desculpe. Na prévia não apoiei ninguém porque eu era o condutor das prévias. Então, não apoiei ninguém. Mas, evidentemente, que no momento que as prévias definiram qual era o candidato, claro, me integrei firmemente na campanha. Mas o João Dória é um dos que, no momento em que ganhou a eleição, ele mudou o seu comportamento, ou seja, a pessoa ganha porque é filiada a um determinado partido para, em tese, defender as ideias não só da sua campanha, da sua candidatura, mas as ideias do partido, defender o partido. E não foi isso que aconteceu. Ele, na verdade, acabou atuando e com aquela história da governabilidade, fazendo um amplo leque de apoios na Câmara Municipal, e a partir daí ele olhava todo aquele apoio como sendo uma coisa só. Ou seja, o PSDB era igual a qualquer outro partido, inclusive partidos que não estiveram apoiando ele na campanha. E eu acho que esse é um equívoco total, porque no final você tem que prestigiar quem está com você, e quem sempre esteve com você. E não foi a postura dele. Vamos dizer, uma entre vários outros problemas. O problema do Aécio Neves, né, em relação ao PSDB é brutal. Ele contribuiu para destruir uma imagem partidária de um partido que foi criado sobre a égide da ética na condução política, né? Então, esses fatores todos foram se acumulando a ponto de chegar um momento em que é melhor você fazer a luta em outro lugar, porque o que você fala já não ecoa na cúpula partidária, ela acaba ecoando só na base. Então, procurei um outro caminho. Rodrigo? Pelo que eu entendi, vereador, a partir daquele problema com o Aécio, quando o senhor foi contra lá, o senhor queria que ele fosse afastado definitivamente da presidência e depois com o Dória, o senhor acha que o PSDB passou a ter dono? O PSDB deixou ser o partido lá do passado? Isso. Veja, quando você tem líderes, os líderes indicam caminhos e os liderantes acabam seguindo porque entendem que os líderes têm uma visão mais ampla das coisas e são capazes de conduzir mesmo, né? Quando você tem donos, não. O dono determina qual é o lugar. É aqui e tem que ser aqui. Quem não seguir está fora. Essa foi a postura que modificou o PSDB. Basicamente essa. Então, o fato de você não ter uma democracia interna. Veja bem, quando o Aécio, antes mesmo das confusões que aconteceram lá com ele, antes mesmo disso, ele na presidência nacional do partido, ele cometeu situações assim absurdas, tipo, não convoca a executiva do partido ou o diretório para tomar qualquer decisão, ele tomava como se o partido fosse dele.
fez prorrogação de mandato das direções nacionais, estaduais e municipais, simplesmente para favorecer um projeto político dele. Então, todas essas coisas acumuladas foram levando o partido para uma situação em que ele se transformou em algo muito parecido com os demais partidos. E esse não foi o espírito que criou o PSDB. Por isso eu procurei um outro rumo. Uma curiosidade, como é que o senhor conseguiu manter o mandato de vereador trocando de partido? Não é fácil. Na verdade é o seguinte, você tem nos primeiros 30 dias, o próprio partido pode pedir o mandato, e nos 30 dias subsequentes, ou o interessado, ou seja, o primeiro suplente, ou o Ministério Público Eleitoral pedir. Nas minhas contas, esses 60 dias já passaram e não houve esse pedido. Mas veja, houve uma curiosidade interessante, porque eu quando saí, eu fiz uma comunicação ao meu diretório municipal, zonal em São Paulo, dizendo que eu estava saindo e quais eram os motivos que eu estava saindo. E esse jornal acabou se reunindo numa reunião da executiva, analisou a carta e me respondeu dizendo que eu tinha razão. Então, de certa forma, o partido acabou compreendendo as razões que me levavam a sair e talvez isso não tenha motivado o procurador eleitoral, enfim. Até agora, ninguém requereu isso. Mas quando eu saí do partido, eu já imaginava que fosse... que alguém pediria o mandato. Correria o risco. Mas não é isso que queria me prender lá. Como não foi. Eu saí, fiquei um mês procurando qual era a alternativa e me pareceu que o Podemos era a melhor alternativa porque, primeiro, você tem um candidato à presidência da República, como Álvaro Dias, que é um candidato leve, um candidato muito bom e que quem não conhece, eu faço aqui o convite para que procure informações a respeito dele. Segundo, que é um partido, apesar de ser originário do PTN, que é um partido que já existe há muito tempo, o Podemos ele tem toda uma concepção mais nova. E isso permite que a gente, de alguma forma, influencie para que o partido tome o rumo daquilo que a gente acredita que seja mais correto do ponto de vista da democracia interna, do ponto de vista de uma participação mais ampla daqueles que de fato fazem parte do partido. Bom, o senhor critica o Dória por ter deixado a prefeitura paulistana. Quem assumiu foi um parente seu, Bruno Covas. Qual a sua relação com o prefeito Bruno Covas? Boa, ótimo. O Bruno é meu sobrinho. Eu não tenho nenhum problema com o Bruno. A única diferença que nós temos é o fato dele ser meu sobrinho, portanto, de uma outra geração. Mas, conceitualmente, a gente não tem divergências. A origem política dele, minha, é a mesma. Então, conceitualmente, acho que a gente está muito próximo. Nunca teve nenhum momento em que alguma questão, alguma defesa conceitual que ele tenha feito, algum posicionamento, tenha sido o contrário. O que ocorre, eventualmente, os meios para você atingir os objetivos que, eventualmente, são diferentes. Mas eu não tenho nenhum problema com ele. A questão do Dória sair da prefeitura não tem relação com o sucessor dele, de eu achar que ele não tinha saído. Como é que eu vou chegar para um eleitor que eu ajudei a eleger, né, o João Dória, pedindo voto, dizer para aquele eleitor que a gente chegou na campanha e disse, olha, esse aqui é um candidato que é um gestor e não político, que foi essa ideia que ele defendeu. E isso fez com que ele ganhasse a campanha no primeiro turno. Então, bem, como é que eu chego para esse eleitor agora e digo o seguinte, olha, aquele não político, ele usou a prefeitura de trampolim para ser candidato a governador. Não há nada mais político do que usar um cargo para atingir outro. Bom, e segundo, o fato de ser gestor, em 1 ano e 3 meses de mandato, num período de 4 anos, não deu tempo ainda dele demonstrar isso. Eu acho até que se ele ficasse até o final, ele certamente seria credenciado para qualquer outro voo. Mas é muito prematuro ele sair. Ele é muito hábil de discurso. O Dória disse que não podia deixar o PSDB sem candidato. Mas tinha candidato, tanto tinha candidato que teve prévias. Houve uma disputa entre 4 candidatos, então tinha outros candidatos. Não, ele quis sair. Ele preferia, evidentemente, que o partido fizesse todo um movimento de empurrá-lo para ser candidato. Aí sim seria uma situação diferente.
Neste caso, não foi isso que aconteceu. Ele saiu para disputar uma prévia e disputou com 3 outros pretendentes. Portanto, ele não foi levado a ser candidato, ele optou por ser candidato. Rodrigo. O senhor pretende sair candidato a senador pelo Podemos. Sim. O senhor vai enfrentar gente de peso. Seu colega de bancada hoje, Eduardo Suplicy, é senador. A senadora Marta Suplicy, que deve tentar a reeleição. E até mesmo o apresentador da Atena, que ainda não se decidiu. Como é que enfrentar esse pessoal de peso aí nas urnas? Difícil, né? Mas, enfim, vamos enfrentar, não tem problema nenhum, né? Olha, eu já participei de todo tipo de eleição. A eleição que aparecia que era vitoriosa no início e acabou no correspondente. Cada eleição é uma eleição. Cada eleição é uma eleição. E também o inverso. Eleição que parecia perdida e que no final ganhou. Eu acho que é o seguinte, a gente vai fazer o nosso posicionamento, o nosso discurso e espero que a população escolha aqueles que possam melhor representar. Se sou eu ou se é outro, tudo bem. Uma pergunta do nosso público aqui, o Eduardo Eiguchi pergunta: quem são os donos do PSDB hoje, na sua visão? Hoje ainda o Aécio Neves é um bom dono do PSDB. Veja só, de tudo que aconteceu com o partido, de tudo que ele aprontou, até hoje não teve uma manifestação partidária. Eu fiz isso no dia que saiu a notícia. No dia que saiu a notícia na televisão, eu fui nas redes, só levantar nas minhas redes, você vai ver que foi no dia que saiu a notícia, dizendo que ele tinha que sair da presidência do partido. Mas não teve um movimento partidário no sentido de tirá-lo seja da presidência, seja do próprio partido, nenhum pedido de expulsão, nada, zero, até hoje. Até hoje. Durante esse período, ele inclusive teve algumas vezes com o presidente Michel Temer, falando em nome do PSDB. Esse é um dono. Esse é um dono. O segundo dono hoje, evidentemente, é o presidente nacional, que é o Geraldo Alckmin. E aqui em São Paulo, o terceiro dono, que é um dono menor, mas que, se puder, passa a perna dos donos maiores, que é o João Dória. Eu acho que o João Dória, inclusive, na minha visão, ele ainda vai tentar passar a perna no Geraldo Alckmin e ser ele o candidato a O João Dória acabou de chegar. Essa teoria, o senhor concorda com isso? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que ele, na visão dele, se é para correr risco numa eleição, é melhor correr risco na eleição maior e não na eleição menor. E o Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso, no meu modo de ver, é uma pessoa absolutamente respeitada e que deveria ser mais prestigiada dentro do PSDB. Eu acho que nós temos uma cultura, nós brasileiros, de modo geral, temos uma cultura de não prestigiar as pessoas que têm mais vivência, mais experiência para ser os nossos orientadores. Eu acho que o Fernando Henrique ainda é um bom orientador. E ele é pouco prestigiado dentro do PSDB como sendo esta figura. O Alckmin foi pupilo do seu pai, né? Surgiu como vice-governador, foi candidato a prefeito apoiado pelo seu pai. O senhor acha que ele se distanciou da escola Mário Covas? Não, eu tenho em relação ao governador Geraldo Alckmin a melhor imagem. Do ponto de vista de seriedade pública, de um homem probo, de um homem sério, de um homem honesto, de um homem que pensa no coletivo, de um homem dedicado ao trabalho. O Geraldo Alckmin reúne todas essas qualidades. Ele é assim. Apenas que, ao longo do tempo, eu acho que o exercício do poder, e ele ficou no poder muito tempo, essa coisa da governabilidade, de você fazer uma ampla negociação e trazer para perto de vocês, para te apoiar, gente das mais variadas origens, acaba te tornando um pouco, vamos dizer, tolerante com pessoas que não têm nenhuma relação política, a não ser uma relação de governo. Isso ao longo do tempo vai transformando, se você não tomar o cuidado, te transforma numa liderança, como é que eu posso dizer, um pouco mais ampla demais. Então, sem identidade definida? Eu prefiro uma posição mais clara, mais dura, mais firme, ainda que você acabe ficando numa posição isolada eventualmente, mas pelo menos a sua opinião está lançada.
acho que o Geraldo sofre um pouco desse mal, mas eu tenho por ele o maior respeito. Eu acho um homem público de respeito e que São Paulo, graças a Deus, que teve ao longo desse tempo todo um governador com esse perfil. Veja bem, São Paulo não vive o drama que outros estados vivem. Nós não temos atraso de salário. Ah, não, mas não houve aumento. Não houve aumento, mas não houve não pagamento. Tem estados onde foi parcelado o salário, onde não se pagou o 13º, olha as crises, olha a crise no Rio de Janeiro, olha a crise no Rio Grande do Sul, olha a crise em próprio Minas Gerais. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, é óbvio que se ele não é alguém que traz muito entusiasmo como um grande empreendedor, mas ele é um cara seguro. E eu vou lhe dizer uma coisa, acho que o Brasil precisa um presidente com perfil, seja dele, seja do Álvaro Dias, de alguém equilibrado. Chega de crise política e crise econômica, você precisa de alguém que tenha equilíbrio e que possa unir esse país. Senão, nós vamos ver mais anos nessa disputa entre esquerda e direita, entre radical de um lado e radical de outro. Rodrigo? Sobre sua atuação na Câmara, vereador, o senhor e o seu colega o Reginaldo Triplo aprovaram uma lei polêmica, que é a lei que proíbe a utilização de artifícios de estampidos, fogos de artifício na cidade de São Paulo. Barulhentos. Barulhentos. Como é que vocês conseguiram vencer o lobby das indústrias? É um projeto... Não, olha, a não ser numa audiência pública apareceram 2 pessoas lá se manifestando, contrariamente da indústria, não teve nenhum lobby, não. Veja, nós não somos pioneiros nisso. Já tem 4 cidades no Brasil que já aprovaram uma lei similar. Na verdade, essa lei, além do Reginaldo Triplo e de mim, um outro vereador, Aguani, também era, na verdade, ele era o autor. Eu acho o seguinte, quando você começa a discutir esse assunto, o que me motivou inicialmente era a questão animal. Porque tem pássaros que morrem em função dos estampidos, tem animais domésticos que, em virtude disso, ou ficam completamente assustados, mas fora isso, alguns saem na corrida e acabam atropelados, etc., e morrem, né? Essa foi a causa inicial para mim. Mas conforme você vai discutindo o tema, você vai percebendo o seguinte, não, os enfermos têm esse problema, os idosos têm esse problema, os autistas têm esse problema. Sofrem muito. Sofrem. E aí você vai vendo o seguinte, 4.500 pessoas foram internadas nos últimos anos em função de queimaduras decorrentes de fogos de artifício. Os fogos de artifício não são recebidos pela indústria de reciclagem. Sabia disso? Elas não porque existem alguns elementos químicos que não são possíveis de serem reciclados. Além do que, corre-se o risco de algum material não ter sido totalmente consumido e poder causar uma explosão. Então não é aceito. Ou seja, você tem uma série de vertentes aqui que esse projeto é muito mais amplo do que parece. Agora, nós não somos contra fogos de ornamental. É o de barulho que me parece que é inadequado. O senhor que pretende ser senador, como é que você está observando essa crise nacional? A crise do petróleo aqui, eu acho o seguinte, na minha visão, é que durante os últimos tempos o PT conseguiu quebrar a Petrobras. A gente sabe que ela saiu de uma posição importante no mundo como empresa e despencou bem para baixo com um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais. A corrupção e a incompetência levaram a Petrobras a esse patamar. Hoje você tem uma administração lá que tenta e está recuperando a empresa. Mas eu acho que o ritmo dessa recuperação tem que ser um pouco mais lento. Eu acho que a quantidade de aumentos do combustível chegou num patamar que leva a esse tipo de insatisfação, sim. Eu acho que está correto a insatisfação. É preciso você ter limites. Nós vivemos num país que a carga tributária é imensa, e que, por outro lado, os salários e os rendimentos, as remunerações, elas não acompanham esses aumentos. Então é preciso você ter um pouco mais de cuidado e recuperar a empresa, sim, mas recuperar um pouco mais devagar. Eu penso dessa forma. E acho que o
o nível de insatisfação popular pode levar a um movimento muito maior, com consequências maiores. Ou seja, há tempos atrás nós vimos um movimento que começou pelo aumento do passe de ônibus, como se fosse o passe livre e tal. 20 centavos. Na verdade, é o passe livre que era, depois ficou 20 centavos, mas era o passe livre. Isso foi se transformando num grande movimento com várias pautas, várias pautas. E eu acho que esse pode ser o início de várias pautas que estão aí na garganta das pessoas. Bom, São Paulo tem 3 senadores, José Serra permanece, Aloysio Nunes e Marta Suplicy, né? Irão ter suas vagas aí disputadas. Como é que o senhor observa esses 2 senadores de São Paulo? Então, o Aloysio Nunes já é claro que não será candidato à reeleição. A senadora Marta Suplicy me parece que será candidata pelo MDB. Eu vejo o seguinte, há um certo esgotamento, e a população deixa isso muito clara, na classe política de modo geral, especialmente naqueles que detêm mandato. Acho que as dificuldades que ela enfrentará serão grandes. Até pelo fato de que um dos concorrentes é o ex-marido dela, que tem toda uma ligação aí complicada. Bem, mas a gente tem feito aqui um levantamento até da atuação de cada um dos senadores. Sabe, se tem uma coisa que a população às vezes não dá muita atenção, mas o senador, quando é eleito, ele leva consigo o suplente. Né? O suplente normalmente é um processo de escolha interna que a população muitas vezes desconhece. Bem, mas o mandato de senador é de 8 anos. E não raramente ele é convocado, seja por uma outra eleição, ou seja para ser ministro, alguma coisa. Bem, e aí quem assume é esse suplente. Um desconhecido, né? No caso da Marta Suplicy, ela viveu um bom período como ministra do Turismo. E levou ao Senado o Antônio Carlos Rodrigues, que era um ex-vereador aqui em São Paulo, e que recentemente foi preso pela Lava Jato por um problema lá no Rio de Janeiro, etc. Foi essa pessoa que acabou assumindo durante um período. No caso do Aloysio Nunes, ele está há 2 anos, pelo menos, 1 ano e 2 anos, no Ministério das Relações Exteriores, e está lá um suplente, que é um suplente do MDB. Ou seja, foi eleito um senador do PSDB. Eu nem sei quem é. Pois é. Ele é bem conhecido. Não, ele já foi deputado e tudo. Eu nem lembro. Esqueci o nome dele agora, mas ele já foi deputado e tudo. Então é o seguinte, essa representação ele acaba sendo modificada. A vontade do eleitor não está sendo respeitada. Verdade. Uma das ideias que eu tenho é de colocar o seguinte, o suplente do senador é o segundo colocado na eleição. Justo. Porque se esse senador sair, quem vai entrar no lugar dele é alguém que não é do partido dele. E eventualmente é oposição a ele. Só complementando, é o Ayrton Sandoval, que é do MDB. Ayrton Sandoval, exatamente. Ainda bem Que já foi deputado e tudo. Foi deputado lá de trás. Acabou naquela... Ele era o suplente do Quércia. Exato, quercista. Quercista, isso. E quando o Quércia faleceu, todo o movimento que apoiava o Quércia carreou para o Aloysio Nunes e acabou se fazendo uma composição assim. Mas eu acho que uma outra situação é que o senador por São Paulo, ou por qualquer estado, ele não representa a população, ele representa o Estado. E ao representar o Estado, na minha visão, não permite que você tenha guerras do ponto de vista partidário. Ou seja, se o governador aqui é de um partido, seja lá qual for, o senador ele tem a obrigação de responder pelo Estado e, portanto, brigar pelo Estado do qual ele faz parte. Não cabe para mim, o presidente é de um partido, o governador é de outro, e eu me ligar um ao outro, ou ligar ao presidente e ficar contra o governador. E isso muitas vezes acontece, ou aconteceu. Então,
acho que é preciso que você separar as duas coisas. A sua responsabilidade é em cima do eleitor e do Estado do qual você está representando. Obrigado pela presença, vereador paulistano. Deixa eu fazer uma última pergunta, não política. Pouca gente sabe que você é um amante do automobilismo. Se eu não me engano, foi campeão de kart brasileiro em 75 e de Stock Car em 99, se eu não estiver enganado. Isso. A vida corrida política ainda sobra tempo para sua paixão? Não. Agora eu só corro em sonho. Mas é verdade mesmo. Às vezes eu estou dormindo, eu acordo, tive um sonho que estava correndo e tal. É a parte... Isso é uma paixão, né? Como todo hobby, como todo esporte, como tudo que aquilo você faz com vontade, e eu disputei durante muitos anos, é realmente uma paixão. Eu fico morrendo de vontade de andar, mas não dá tempo. Eu só quero observar que eu tive a oportunidade de entrevistar seu pai, o saudoso governador Mário Covas. Você lembra muito, principalmente do jeito de falar, viu? Ah, é? Poxa vida, então, isso para mim é um orgulho. Meu pai é uma referência política para muita gente, mas para mim é especial, porque no final eu carrego não só a aparência, mas também o mesmo nome. Isso me traz uma responsabilidade muito grande, porque ele deixou veja só, num país onde política é sinônimo de coisa muito ruim, ele deixou uma imagem, ele viveu política a vida inteira dele, ele deixou uma imagem muito bonita, muito forte. E isso me traz uma responsabilidade grande de não ferir essa imagem de alguma forma. Então, cada vez que me colocam com essa proximidade com ele, o peso aqui aumenta um pouquinho mais. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até.